Boa noite, o TJ Entrevista de hoje vai falar sobre internet. Nós estamos com o professor Glaser, ele é secretário executivo do Comitê Gestor da Internet Brasil. Muita gente acessa a internet, muita gente tem acesso diário à rede mundial de computadores, mas poucas pessoas conhecem ou sabem da existência do Comitê Gestor da Internet no Brasil, né, professor? Bem-vindo ao TJ Alfa. E eu queria que o senhor explicasse para a gente o que é o Comitê Gestor, como surgiu o Comitê Gestor da Internet e como ele funciona. A internet, como em quase todos os países do mundo, teve a sua origem na academia, nas universidades. Usaram a internet para se comunicar primeiro entre si, mas também depois com o exterior. Isso foi nos anos 88, 89. Foi a época também que nos Estados Unidos a internet começou a se desenvolver rapidamente e os domínios, usando o protocolo novo que surgiu nessa época, domínio é o nome de domínio, é o endereço na internet, precisava do .br no fim para caracterizar que era um domínio aqui do Brasil. Quando o governo percebeu, foi bem no início do governo FHC, que a internet estava solta, ela estava na academia, não havia regras, não havia procedimento, e que isso, de certa forma, poderia talvez trazer alguma instabilidade, algum problema para os usuários. Dois ministros na época, o ministro da Ciência e Tecnologia, Israel Vargas, e o ministro Sérgio Mota, das Comunicações, resolveram, então, por uma portaria, uma decisão deles, de dois ministros, criar o primeiro comitê gestor da internet no Brasil. E por uma portaria, uma resolução, acho que é o nome correto, interministerial, criaram o comitê gestor em maio de 95. E a grande diferença no Brasil, que até hoje é mantida, foi uma composição representativa de toda a sociedade brasileira. E já em 2003, no primeiro governo Lula, houve um pedido para mudar um pouco essa resolução, que dois ministros, em princípio, criar uma entidade poderia juridicamente ser meio fraco. Havia já alguns ruídos, alguns segmentos da sociedade, mais da área jurídica, que achavam que o comitê gestor não tinha esse direito ou não tinha esse poder de fazer o que estava fazendo. Então foi levado ao presidente Lula, através dos assessores dele, uma proposta e ele assinou um decreto em setembro de 2003, convalidando todo o passado e, de certa forma, recriando o comitê gestor, mantendo essa representação multi-stakeholder. Multi-stakeholder significa pluralista, representante de todos os segmentos, já com 21 conselheiros. E esses 21, hoje, continuam até hoje, estão divididos em 12 não governo e 9 governo. Professor, a preocupação do CGI, ela é essencialmente técnica ou existe um trabalho com relação à legislação? A gente tem acompanhado na mídia questões até de crimes cometidos pela internet e a gente sabe que a legislação, a internet foi um boom, né? E a nossa legislação, talvez do mundo, não acompanhou. Não existe uma regulamentação jurídica para o uso da internet, né? Isso está nas atribuições do CGI? O Brasil, em 1997, ao criar uma nova Lei Geral de Telecomunicações, incluiu nessa lei uma norma chamada Norma 4. A Norma 4, ela instituiu o serviço que nós chamamos SVA, Serviço de Valor Agregado ou Valor Adicionado, que é exatamente a internet. Com isso, o governo definiu que a internet no Brasil não é uma concessão do governo, não é regulada, entre aspas, pelo governo. É claro que usa a infraestrutura de telecomunicações. Então, ela precisa ou das fibras ópticas ou dos cabos de cobre para transitar em até um ponto. Depois você pode usar o wireless, o sem fio, mas você depende da infraestrutura de telecomunicações. Mas a Anatel ou o governo não regulamentam. O comitê gestor, por sua vez, por não ser um órgão do governo, também não pode regulamentar, mas pode recomendar. Então, o que nós fizemos? Nós desenvolvemos uma série de propostas ao governo que nós chamamos princípios de uso da internet brasileira. São 10 princípios que podemos discutir num outro momento com mais cuidado. Mas o mais importante, dos itens mais importantes, é a neutralidade da rede.
Eu vou usar um exemplo muito fácil. Se alguém usa uma rodovia de São Paulo ao Rio de Janeiro, a rodovia Dutra, e acontece um acidente, a rodovia não é culpada. Mesma coisa a internet. Se alguém usa a internet para um crime, a internet não é culpada. São as pontas, ou quem enviou, ou quem recebeu, ou essa comunicação dos dois lados. Não compete ao CGI soltar normas ou legislar, exatamente, mas recomendar nós podemos. E aproveitando um exemplo mais técnico, o Brasil era conhecido, ainda é um pouco conhecido, por ser um país com muito spam. Spam são mensagens indesejadas. Isso acontece porque a maior parte dos computadores instalados nos domicílios deixam uma porta de conexão aberta. Uma máquina do exterior descobre que seu computador não está protegido, essa porta não está bem configurada, envia um spam e a sua máquina reenvia o spam. Então nós estamos trabalhando com todas as entidades que conectam clientes à internet, seja diretamente telecomunicações ou um provedor, para que configurem os computadores na casa dos seus clientes para que a porta 25 não esteja aberta. Até o fim deste ano, 2012, todos se comprometeram a ir em todos os seus clientes ou ensiná-los através de algum software remotamente a bloquear a porta 25 e jogar esse trânsito todo, a sua internet toda, para uma outra porta que autentica e que dá para acompanhar. São muitos detalhes que a maioria do público leigo não faz nem ideia. Mas né? É muito importante que aconteça. Você, por exemplo, precisa ensinar uma pessoa que nunca esteve numa casa, não estou me referindo ao pessoal que mora em Alphaville, mas que quando você tem uma fechadura, você precisa fechar a fechadura. Não adianta apenas ter uma fechadura, então você precisa saber usar. E há pessoas que pela primeira vez talvez estão mudando de um interior para uma cidade maior que não tem o costume. Quando você fecha a porta, precisa fechar a janela também. Então são vários procedimentos que é um processo, muitas vezes, que leva um certo tempo e nós então tentamos fazer isso com os usuários no Brasil. Professor, eu vou precisar chamar um intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o professor Glaser do CGI.